Fala galera, tudo certo? Eu sou o Felipe Fonseca. E eu sou o Pedro Santana. Seguinte, nessa sexta-feira tem clássico brasiliense entre Cerrado e Brasília pelo NBB. E no programa de hoje a gente vai trazer entrevistas exclusivas, destaques e informações. Inclusive a gente foi no treino das duas equipes para ver um pouquinho dessa preparação para o clássico dessa sexta. Mas antes, roda a vinheta. E para abrir o furo na rede, a gente vai começar falando sobre os mandantes. O Cerrado amarga a lanterna do campeonato com somente uma vitória em 8 jogos. Esse cenário já é conhecido pelo time, porque na temporada passada o Cerrado também se viu na lanterna durante boa parte da campanha. Essas condições tornam o clássico de sexta ainda mais interessante, visto que uma vitória num jogo desse tamanho pode dar um gás a mais para o time no restante da temporada. E apesar da última colocação, o Cerrado fez bons jogos no mês de novembro, porém em grande parte deixaram a vitória escapar nos últimos quartos. Foi assim contra o Botafogo, que venceu o Cerrado por 74-73, somente um pontinho de diferença. Esse placar foi parecido com o jogo contra o Vasco. Os cariocas venceram o Cerrado por 74-71. O mais impressionante talvez tenha sido o confronto contra o Caxias, aqui em Brasília. O time do DF jogou bem durante a maior parte do jogo. A vitória, inclusive, parecia somente questão de tempo. Porém, o time sofreu um apagão e o Caxias conseguiu encostar no placar. Para se ter uma ideia, o Cerrado chegou a abrir 14 pontos de vantagem no último quarto, mas viu o adversário empatar o jogo e levar para 2 prorrogações. Outro ponto importante dessa temporada para o Cerrado é o elenco que foi montado. A grande parte dos atletas que compõem o time não estavam na temporada do ano passado. Com isso, fica no ar aquela dúvida de qual o pensamento dos jogadores sobre esse clássico de sexta. Será que já sentem o peso desse jogo ou será somente mais uma rodada? A gente deu um pulinho lá no ginásio da SEB para acompanhar um pouco de como está a preparação e trocar uma ideia com os jogadores. Bom, a gente vem de alguns resultados negativos, né? Mas acho que a equipe está conseguindo trabalhar bem, a gente está conseguindo desenvolver. Eu acho que a gente corrigindo esses poucos detalhes que estão nos causando algumas derrotas, acho que a gente corrigindo esses detalhes, a gente consegue aí alavancar uma sequência boa de vitórias. Acho que é um jogo extremamente importante para nós, principalmente para essa virada de chave. Acho que se a gente conseguir manter uma boa defesa e encaixar algumas bolas boas no ataque, acho que a gente consegue essa vitória aí para conseguir uma virada de chave, né, e conseguir subir na tabela. Eu acho que o nosso time é uma equipe muito jovem, acho que esses pequenos erros, né, acabam acontecendo, mas como eu falei, com o decorrer da temporada a gente vai se conhecendo mais, a gente vai entrosando. Em alguns momentos dos jogos a gente precisa ter um pouco mais de paciência, a gente melhorando isso, acho que a gente amadurece como um grupo. E essas vitórias com certeza vêm, né? O time todo se entrosando, encaixando, a gente acerta esses pequenos detalhes para conseguir a vitória no final. Depois do clássico do DF, o Cerrado continua em Brasília para enfrentar em sua casa o Mogi, na próxima terça-feira, e o São José, no dia 4 de dezembro. E aí, será que essa sequência em casa vai mudar a situação do Cerrado? Deixe aqui nos comentários para a gente saber a sua opinião. Antes da gente partir, vamos falar sobre o clássico. É a sexta vez que as equipes se enfrentam no NBB, e o equilíbrio domina. São 3 vitórias para cada lado. Vamos relembrar como foi? Os 3 primeiros jogos foram vitórias do Cerrado. 97-85, 86-73 e 82-72 para o lado verde da capital. Já as últimas 3 partidas foram de vitórias do Brasília. 90-86, 96-88 e 86-65. Pois é, Felipe, já para o clássico dessa sexta-feira não há um favorito, pois ambas equipes vêm de uma sequência negativa de resultados. O Brasília, por exemplo, perdeu os últimos 5 jogos e o Cerrado perdeu os últimos 4 confrontos. Agora vamos falar do Brasília. Como dito anteriormente, a equipe vem de 5 derrotas seguidas. Eles perderam para o Vasco, Flamengo e Botafogo lá no Rio de Janeiro, e Caxias do Sul e União Corinthians em casa. Com uma grande sequência negativa, o fantasma de más colocações nas temporadas passadas começa a assombrar o Brasília de novo. Mas para Dedé, técnico do Brasília, ainda que na pior fase, a sequência negativa não é o fim do mundo. O técnico ainda falou o que espera para o próximo confronto, que será contra o Cerrado no ginásio da SEB. A gente está na pior fase, né? Com certeza depois de 5 derrotas, mas nada do que a gente já não tenha passado isso principalmente nessa carreira, a gente tem que estar pronto para isso daí, né? É muita conversa, eu acho que principalmente agora é muita autoestima, muita confiança para o grupo, né? A gente sabe que esse jogo é importante, até mesmo pela rivalidade, mas principalmente pela ambição que os dois times têm em termos de classificação, né, em termos de confronto direto em questão de campeonato. Ainda lá no treino do Brasília, nós falamos com a ala Paulo Lourenço,
jogador que já jogou o clássico pelos dois lados da capital e conta como ele vê a temporada do time até agora. A gente começou bem a temporada, a gente teve um início de treinamento um pouco tardio, mas conseguimos adaptar a isso e tivemos um bom início. E depois tivemos uma fase ruim, que foi quando a gente perdeu esses 5 jogos seguidos aí, que foi um momento complicado, está sendo, mas que a gente hoje, amanhã, tem a oportunidade de mudar isso e começar uma nova trajetória bem de novo no campeonato. O Ala ainda projeta o clássico contra o Cerrado e fala que o confronto pode ser uma virada de chave para a equipe. Esse jogo, além de ser um confronto direto, além de ser os dois times de Brasília, para a gente é muito importante por isso, pela tabela, por esse momento ruim que a gente vem em questão de vitórias. Então eu acho que pode ser uma virada de chave e na verdade eu acredito que uma continuidade do trabalho que o nosso objetivo no final é um objetivo grande, então a gente precisa começar a mudar isso desde agora. Depois do clássico, o Brasília continua no DF para enfrentar Mogi no dia 30 e o São José no dia 4 de dezembro. Uma sequência que pode embalar a equipe e afastar ainda mais esses fantasmas do passado. Então é isso, pessoal. O Furo na Rede fica por aqui. Esse programa de hoje é especial sobre o clássico sexta-feira, né? Qual que é o seu palpite pro jogo, velho? Cara, eu acho que vai dar Cerrado, né? A torcida ali empenhando ali, o clube tá precisando da vitória, amarga a última colocação, acho que vai dar Cerrado. Eu vou com o Felipe nessa. Eu também acho que vai dar Cerrado, porque o time vem jogando melhor e ainda por cima o jogo no ginásio da SEB. Deixa aqui pra gente nos comentários qual o seu palpite para esse jogo e acesse as nossas coberturas de esporte e também de outros assuntos em agenciadenoticias.uniceu.br.